Boa tarde, professor. O nosso grupo é composto por eu, Lucas Rezende, Abner e Augustus. Primeiro a gente vai mostrar funcionando a página. Fazer o login. Essa tarefa aparecendo. O nome também aqui do usuário. Adiciona a tarefa. Aí dá F5 e aparece. O excluir, clicando duas vezes ele exclui. O editar a gente conseguiu fazer, só que está pegando só o último ID e a gente não conseguiu resolver isso. Aí dá F5, aí editou. Aí o filtrar a gente não soube fazer e aqui a gente sai. Aí só para mostrar que a gente pega a tarefa diferente de acordo com o usuário. 1, 2, 3. Aí aqui nenhuma tarefa, adicionar. Beta 5, tá aqui. Aqui o banco de dados que a gente usou dos usuários. Agora eu vou mostrar o código. A gente criou o PHP aqui do Process Login, a gente incluiu a conexão, a gente fez um try para colocar os dados colocar o código principal. A gente criou uma query que seleciona todos os dados do usuário, onde o usuário for igual a username e psenha. A gente criou aí a gente preparou essa query. Aí esse bind val a gente usou para substituir esse username e psenha e para ver se tem SQL injection. A gente executou esse STMT, a gente criou uma variável para armazenar os dados do array, testou aqui no pré para ver se estava realmente funcionando. Aí, se realmente tiver dados nesse array, aí a gente inicia a sessão e cria duas sessões. Uma que armazena o ID desse usuário e outra sessão que armazena o nome de usuário desse usuário. A gente criou um header que manda para a página de tasks. Aí, se o usuário não tiver dados, aí volta para a página de login para ver se o usuário não tiver dados e se a conexão não funcionar, né? Aí a gente volta para a página de login. Aí a gente, embaixo do olá, a gente criou um PHP, a gente iniciou uma sessão, aí a gente criou uma variável usuário ID para armazenar o ID desse usuário. A gente criou uma query para testar para pegar só o nome do usuário, onde o ID for igual a essa variável que a gente criou em cima. Aí a gente fez um STMT, preparou essa query, executou essa query, aí a gente armazenou numa variável o array. Aí a gente deu um eco no array do índice 0. A gente criou o PHP aqui do Process Login, a gente incluiu a conexão. Bom, aqui o filtro a gente não conseguiu fazer. Eu tentei colocar um PHP aqui dentro, adicionando uma variável que continha um valor para fazer uma comparação na query para fazer a seleção da listagem das tarefas, mas não deu certo. Aí a gente desistiu e partiu para o outro. Bom, para mostrar as tarefas, a gente fez uma query aqui com o select, onde o ID do usuário é igual ao ID do usuário da section. O statement para fazer o prepare e testar, executar. E aqui a gente fez um if que se não for vazio, a gente executa um for each que vai rodar cada tarefa do banco de dados. Aqui os códigos para mostrar, os botões. Isso. Bom, começando aqui, né, falando do delete, a gente tem um botão onde a gente fez um form primeiro, né, para puxar o name desse input hidden, que é só para esconder, e porque ele tem um value que vai vai ser usado para relacionar o ID da tarefa com o ID do botão. Depois a gente tem na parte do back, a gente puxa esse name usado no input hidden e puxa esse name no input hidden e daí faz uma carry deletando a tupla relacionando o ID da tarefa com o ID do botão digitado pelo usuário. E daí tem o execute passando os dois parâmetros.
Bom, para fazer a adição de tarefas, a gente pegou os dados passados no form aqui de cima e fez uma query com select count para verificar se já existe essa tarefa que a gente está tentando adicionar na tabela. Aí, se não existe, a gente vai fazer a inserção. A gente fez isso porque estava duplicando toda vez que a gente dava F5 na página. É isso que resolveu e parou de duplicar. De alteração, eu tentei seguir a mesma lógica do delete, mas infelizmente não deu certo. A gente conseguiu fazer só alterar o último ID. A gente está tendo problema com o ID. E então a gente fez um input do mesmo jeito, passando um name e um value para tentar puxar o ID do botão e relacionar ele com o ID da tupla, da tarefa. Daí a gente fez um set para puxar todos os parâmetros, né? Tudo que vai ser que o usuário quer alterar. Depois a gente fez uma query para dar update na tabela e passamos por parâmetros o título, a descrição, o status, o ID, que em tese seria o ID da da tarefa, e o usuário ID, que seria o ID do botão. Esse vardump, como apareceu lá no começo, onde o Lucas mostrou o funcionamento da página, onde é o ID, que é o ID da última tupla que você alterou. Porém, só está alterando a última tupla. Mesmo que você selecione para alterar a primeira, ela só vai na última. E daí a gente fez um catch para caso dê algum erro. E esse else de erros incompletos, de dados incompletos, é porque é quando você ainda não alterou nada. Então ele dá dados incompletos. É isso.